no livro O Céu e Inferno, então a gente estava vendo princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da Vida Futura, onde tem vários itens ditando esses códigos, né? Código Penal da Vida Futura. E nós estávamos lá, então, no item 23, né? 23ª. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos. A essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Então a gente já estudou também, né, sobre o que acontece no desencarne com algumas pessoas que não têm ainda aquele conhecimento ou não se preocuparam durante a sua vida física com o que acontece depois do desencarne. Então o desencarne vai chegar para todos, né? Em um determinado momento da vida todos teríamos que passar por isso. E as pessoas que não estudam e não se preocupam com isso e acabam acostumando a viver a vida só do plano de vista físico, muitas vezes elas, ao desencarnarem, elas nem aceitam isso, né? Elas continuam achando que estão encarnadas, continuam ainda entre os seus familiares, tentando se comunicar com eles, porque nunca aprenderam ou quiseram aprender sobre isso. Isso traz uma dificuldade para a espiritualidade maior, muitas vezes, que está ao lado deles tentando resgatá-los, mas eles, por não aceitar e não entender isso, causam uma dificuldade, então, para esse resgate, para que eles sejam conduzidos aonde eles deveriam estar. Então, a importância do conhecimento, de termos esse conhecimento, né? De entendermos o que está acontecendo ao desencarnar. Quanto mais esse conhecimento estiver conosco, mais facilidade teremos de entender essa passagem, né? Que na verdade o desencarne é mais fácil do que o encarne. O encarne leva 9 meses e o desencarne muitas vezes é segundos. Só que se você não tem o entendimento disso, muitas vezes você vai se achar do outro lado sem entender o que aconteceu. E é isso que traz uma dificuldade para que a pessoa entenda o que está acontecendo, se ela nunca buscou esse aprendizado espiritual para entender esses fenômenos, né? Um exemplo legal é o filme Nosso Lar, né? Que fala do André Luiz, né? Ele passa um tempo no umbral, ele comenta, né, que ele tinha uma visão toda material, né? Praticamente material. E não dava volta para a parte espiritual. Daí as pessoas estão nessa condição e muitas vezes nem estão entendendo que já desencarnaram e estão lá naquela região porque foram atraídas para lá de acordo com a sua vibração energética no momento do desencarne. Então elas são atraídas para os locais onde elas estão vibrando naquela sintonia. A gente sabe, por exemplo, uma estação de rádio, elas passam vários níveis, né, de sintonia, passando pelo mesmo local. Então, cada rádio que você procura, ela está numa vibração, numa sintonia. Se você quiser uma vibração, uma sintonia X, você vai procurar aquela sintonia. E assim é todos nós, de acordo com a nossa energia. A energia nossa, ela vibra de acordo com a sintonia que estamos. Então, quando no momento do desencarne, nós vamos ser levados para essa região que estamos sintonizados. E quando a pessoa não entende, não sabe sobre a espiritualidade, ela desencarna e vai passar para um local onde a vibração dela às vezes é negativa, como no umbral, e ela vai estar lá sobre todas aquelas coisas que ela não consegue entender. Então, chegando lá, ela vai achar que está encarnada e ao mesmo tempo que ela vê o seu corpo, vê tudo normal, e ao mesmo tempo não sabe o que aconteceu com ela, por que ela está nessa condição. E esse sofrimento vai ser maior ainda, né? Se ela já soubesse, ela ia ter um entendimento e provavelmente ia começar a ter uma reação diferente que possivelmente ia possibilitar com que ela fosse resgatada mais rapidamente.
Mas como ela não sabe, ela vai levar um tempo bem maior para isso, até que ela entenda o que realmente está acontecendo. 24º. Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Então a gente já viu exemplos também de comunicações que vieram de espíritos que estavam passando tanto na condição de vítima como na condição de autor de um crime. E elas ficam presas a esse ato, muitas vezes, por tempo indeterminado, até que a espiritualidade maior vai lá e consiga resgatá-los. Eles ficam revivendo aquela cena pela qual eles passaram ao desencarne, ou fizeram por passar por essa situação, e eles revivem essa cena, né? Assim como o assassino, muitas vezes, quando retorna para o mundo espiritual, ele é perseguido por suas vítimas, quando a sua vítima ainda não tem um entendimento adequado e ela quer a vingança. Então, quando ela é assassinada, ela fica junto a esse assassino e ela vai começar a persegui-lo e aguardar até o desencarne dele. Quando ele passar para o lado de lá, ela ainda vai continuar nessa perseguição, né? E muitas vezes ela continua revivendo esse ato, de passo em passo ela revive de novo esse momento que houve o desencarne dela através desse assassinato, porque isso fica gravado na sua memória, e tudo que você pensa, você automaticamente é atraído para esse momento, né? Então vai ter que vir a espiritualidade e através do resgate da consciência, que vai ter que trazer esse espírito até um médium para que se comunique com o orientador, para o orientador deixar então explícito na mente desse espírito desencarnado que ele já passou para o mundo espiritual e então para ser tirado dessa prisão, dessa sequência de atos onde ele continua revivendo esse momento, né? Então é isso que fala sobre essa questão aqui. 25º. Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância da sua posição e da sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos estão privados de ver os seres que lhes são caros. Todos geralmente suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham e trazem um abrandamento, fazendo-os entrever a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Então, como nós tínhamos comentado antes, há necessidade do arrependimento, né? Então, se o espírito está numa condição que ele foi atraído para uma região do umbral, uma região negativa, enquanto ele não se arrepender e ele continuar com aquela mentalidade de erro, de achar que o que ele fez não é um erro, ele não vai ser resgatado porque ele não está pronto ainda, porque é preciso haver o arrependimento de seu ato. Então essa situação difícil pela qual ele vai passar e vai continuar passando, vai fazer com que ele comece a refletir de outra maneira, se arrependa de seu ato. Geralmente eles começam a pedir o perdão e pedir uma nova chance. Nesse momento, então, a espiritualidade, que nunca abandona ninguém, muitas vezes já está ao lado dessa pessoa que está arrependida, vai providenciar o resgate para que ele seja, então, resgatado. Não basta o resgate acontecer depois que ele se arrependeu. Ele vai ter que reparar o mal feito. Então ele vai ser resgatado, levado até um pronto-socorro, depois a uma colônia, onde ele vai entender tudo o que aconteceu com ele, provavelmente vai arrependido do ato que cometeu e entendendo o que ele fez de grave, ele mesmo vai pedir para que numa próxima encarnação ele repare esse mal que ele fez. Então, quando ele receber essa nova chance, ele vai reencarnar
e vai ser atraído para uma situação semelhante aonde ele passará, provavelmente, por uma situação parecida com a qual ele fez a sua vítima passar. Por isso que é um planeta de provas e expiações, onde nós somos provados e muitas vezes expiamos erros do nosso passado. Alguém tem dúvida ou quer colocar alguma coisa? Não, a gente vai seguir. 26º. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele na glória, cercado de festas, aqueles que haviam desprezado na terra, ao passo que está relegado às últimas posições. Para o hipócrita se ver transpassado pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos, que todo mundo pode ler. Nenhum meio há para ele de se esconder e se dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações sem poder satisfazê-las. Para o avaro, ver o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma só mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz complacente vem consolá-lo. Não pensou senão em si durante a sua vida, e ninguém pensa nele e o lamenta depois de sua morte. Então, a cada um segundo suas obras, né? Isso foi mais uma frase de Jesus. O que ele queria dizer com isso? Exatamente isso aqui, né? De acordo com cada etapa de nossa vida, de acordo com o mal que nós fizermos, nós colheremos uma reação proporcional a esse mal, né? Então, se nós, a partir de hoje, procurarmos melhorar os nossos atos, no futuro colheremos coisas melhores. Se nós não melhorarmos, colheremos aquilo que nós estamos plantando, né? Se nós plantamos coisas ruins, colheremos coisas ruins, né? Então a gente sempre dá um exemplo da nossa vida atual. Se nós formos fazer uma análise de 80%, só a título de comparação, né? Não quer dizer que seja exatamente essa porcentagem, né? Das coisas que nós estamos vivendo hoje são escolhas que nós fizemos durante o trajeto dessa vida na qual estamos atualmente encarnados. Nós fomos fazendo escolhas que nos trouxeram a esse momento, né? Então, se nós vamos analisar, 80% disso aqui que estamos hoje passando na nossa vida são 80% desses reflexos dessas escolhas que fizemos. Ninguém nos obrigou a fazer essa escolha, é nosso livre-arbítrio. Mas vai ter em torno de 20% que não vai depender das nossas escolhas atuais, né? Isso é resgate de outras situações, de outras encarnações, e que estão, então, condicionadas a serem resgatadas através da lei de causa e efeito e através da lei da reparação. Então, quando nos surge uma situação de que não depende de nós escolhermos ou decidirmos, nós temos que ter a consciência de que está na mão de Deus e é por algum motivo que estamos passando por aquilo ali. Então nós temos que tentar tirar o aprendizado daquela situação difícil, né? Mas mais de 80% ainda está na nossa mão escolher, né? As decisões do nosso dia a dia. É aí que está a melhora, né? Então, se nós fizemos coisas erradas no passado e estamos colhendo algumas coisas em consequência disso, nós temos todos nós a chance de, a partir de hoje, começarmos a fazer coisas melhores para colher no futuro coisas melhores. 27º. O meio de evitar ou atenuar as consequências dos defeitos na vida futura é dele se desfazer o mais possível na vida presente, é reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde, de maneira mais terrível. Quanto mais se tarda em se desfazer dos defeitos,
mais as suas consequências são penosas, e mais rigorosa deve ser a reparação que se deve cumprir. E nós temos ainda uma opção de, se fizermos um mal e nos arrependermos ainda nessa vida e tentarmos começar a reparação desse mal, nós podemos já começar a corrigir agora. Se isso não acontecer, não tem problema nenhum. Quando houver o desencarne, no outro lado, nós vamos ter que colher essa consequência no arrependimento e numa nova encarnação reparar isso, né? Então, enquanto estamos ainda aqui e pudermos aproveitar, mais rápido vai ser a evolução. Nós só estaremos adiando a consequência daquilo que cometemos, enquanto nós não quisermos reparar esse mal, né? Mas se nós já nos arrependemos, temos a consciência de que temos que melhorar e mudar, e já começarmos hoje a tentar reparar esse mal, seja quando nós prejudicamos alguém, nós procurar essa pessoa e agora tentar ajudá-la de alguma forma, nós já estaremos reparando uma parte desse mal, né? Não precisará nós retornarmos ao mundo espiritual, reencarnarmos novamente em outra encarnação para daí começar esse resgate, esse reparo. 28º. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele se preparou pela vida corporal. Mais tarde, uma nova encarnação lhe é dada para a expiação e a reparação por meios de novas provas, mas a aproveita mais ou menos em virtude do seu livre-arbítrio. Se não a aproveita, é uma tarefa a recomeçar, cada vez em condições mais penosas, de sorte que aquela que sofre muito na terra, pode-se dizer que tinha muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado os seus vícios e sua inutilidade, estejam certos de pagá-la caro numa existência ulterior. Posterior. Mas deve ser posterior, né? Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, às vezes acontece da gente analisarmos a nossa vida e acharmos que a vida do outro é sempre melhor, né? O outro está fazendo um monte de coisa errada e está vivendo bem, e eu tento fazer a coisa certa e estou passando por dificuldades, né? Todos terão que passar pelo resgate. Então, essas pessoas que estão fazendo a coisa errada hoje e aparentemente não estão pagando por seus erros, vai chegar um momento em que vai vir a consequência pela lei de causa e efeito, que são leis imutáveis e que elas são a colheita de cada uma das coisas que nós plantamos, né? Essas leis não mudam. Então é só uma aparência nós acharmos que essas pessoas estão fazendo as coisas erradas e nunca colherão, ou tem a impressão de que não estão pagando por seus erros, né? Cedo ou tarde pagarão. E quanto mais tempo for lhes dado para praticarem o erro, mais lhes será cobrado para que se conciliem com a lei de causa e efeito, né? Então, se hoje estamos passando por um momento difícil, nós já estamos em resgate. As pessoas que ainda não estão passando e estão fazendo coisas erradas, elas passarão. Então, é só uma aparência da gente enxergar o nosso semelhante como se estivessem cometendo coisas erradas e não estão pagando por aquilo, né? Cedo ou tarde, ou nessa encarnação ou na outra, eles colherão, porque é a lei de causa e efeito, ou seja, a colheita é obrigatória, né? A semeadura é livre, você pode semear o que você quiser, mas a colheita virá, de acordo com o que você semeou. Inclusive a convivência também.
com pessoas mais difíceis, às vezes a gente quer fugir daquela situação, né? Ao invés de entender a situação com quem a gente convive, também é importante fazer enquanto está a caminho. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Não precisa nem ser sobre o assunto. Vocês podem, se tiverem alguma dúvida sobre alguma outra coisa que vocês queiram perguntar e a gente souber responder, podem perguntar. Essa noite eu sonhei que o meu irmão mais novo, lá do Paraná, tinha morrido. Eu chorei muito no sonho, mas eu não acordei chorando, como em algumas vezes acontece. Só sei que eu chorei muito. E eu nem falei para ele do meu sonho. Sei lá se é vida longa ou tem alguma coisa a ver, né? Mas O sonho é bem complicado, né? Tem pessoas que chegam a comprar aqueles livrinhos de tradução dos sonhos, né? Não tem como, se fosse fácil assim traduzir o sonho, né? Porque ele se mistura muito do que tu tem no teu subconsciente, muitas vezes até não está pensando naquilo, mas está gravado de alguma forma no subconsciente alguma preocupação, alguma coisa. E também há um momento em que há o desprendimento do teu espírito, que ele fica mais livre, e há o acesso, então, com a espiritualidade. E há também aquilo que tu viveu durante o dia, né? Que ficou gravado no teu pensamento, uma preocupação, alguma coisa. Então pode ser muito variado a interpretação disso, né? Os sonhos geralmente premonitórios que acontecem são muito raros, né? E geralmente quando eles acontecem é porque é para ser evitado algum mal, né? Mas a gente não tem como ficar traduzindo sonhos, dizer, foi isso, foi aquilo, ou foi isso quer dizer isso, ou quer dizer aquilo lá, né? Porque é uma coisa muito variável, muito complicada, né? O que acontece, que é uma coisa bem certa, é quando você sonha com um familiar já desencarnado e você tem a nítida impressão, e até durante o próprio sonho você sabe que essa pessoa está desencarnada e você está se comunicando com ela. Daí no teu pensamento vem, mas ela já faleceu e eu estou aqui conversando com ela. Geralmente é o momento em que teu espírito está livre e está em contato realmente com essa pessoa que veio de visitar. Quando você retorna, você não vai lembrar de tudo totalmente, mas você vai ter aquela impressão de que realmente esteve com aquela pessoa e conversou alguma coisa. Pode lembrar alguma coisa a mais, pode lembrar que esteve e não lembrar o que conversou, mas quase sempre é um momento em que há o contato, né? Fora isso, seria um erro tentar interpretar um sonho, né? Dizer, eu sonhei com tal coisa. E o que significa isso, né? Porque a nossa mente, a partir do momento que nós estamos dormindo, ela entra em um momento X, ela mistura o cotidiano que nós estamos vivendo atual, em outro momento ela está mais livre e ela mistura momentos do plano espiritual, e em outros momentos ela mistura os momentos do plano espiritual com coisas que estão no nosso subconsciente, que nós trouxemos de várias encarnações, e ainda junto com as situações atual do cotidiano, né? Então vira uma salada de frutas. Por isso que às vezes a gente acorda com aqueles sonhos que a gente sonhou, um monte de coisa embaralhada, uma hora é uma coisa, outra hora outra, mudou no mesmo instante é outra coisa, né? Porque a própria mente fez uma salada de frutas e não conseguiu interpretar aquilo lá, né? Pode acontecer também de você ir para planos aonde há um aprendizado, e os nossos mentores e protetores, que nós sempre temos um espírito protetor, né, possam nos levar para, durante o nosso sono, aprendizado em algum local, e a gente vir e nem lembrar que sonhou. A gente, mas essa noite eu não sonhei com nada, não lembro, mas esteve em algum lugar e aprendeu, e isso fica gravado no nosso subconsciente. E durante o dia, em determinada situação que nós vamos vivenciar durante o dia, aquilo vai sair automático do nosso subconsciente, né? Como um aprendizado que nós tivemos.
Outra coisa que pode acontecer quando a gente tem pesadelos, pode acontecer também que a nossa vibração nos leve, durante o momento do sono, a ser liberado do nosso corpo e nós estarmos em uma região onde existem espíritos brincalhões, ou zombeteiros que chamam, né? E eles nos pregam peças até para brincadeiras, para nos assustar, porque eles sabem que nós estamos encarnados, estamos naquele momento livres do corpo, porque estamos dormindo, e eles querem nos assustar. Então eles podem assumir formas monstruosas que nos fazem nos assustar e ter medo, ou até um acidente ou alguma coisa assim para nos causar medo. E geralmente a gente acorda com aquele susto, né? Que teve aquele pesadelo, ou então tu tenta correr e não consegue, tá paralisado e não consegue, daí quando você se acorda leva aquele susto. Ou então aquela sensação de que está caindo, caindo, leve, e de repente acorda bem rápido e antes de bater no chão você acorda, né? Então são momentos em que teu espírito estava livre e os espíritos que estão no mundo espiritual, os brincalhões, os zombeteiros, eles sabem disso e estão brincando com aquele momento lá, né? Querendo te causar medo, pavor, para você levar um susto, né? Eu acordo chorando, né? Mas Eu acordo chorando e às vezes não lembra nem do que Se aconteceu. você chorou, também o sono pode te levar a uma análise de quanto que a pessoa é importante, talvez ele está precisando de um contato teu, pode levar para um lado gostoso, que é a convivência. Se faz tempo que você não vê, tipo, o quanto foi difícil a perda, então aproveitar quando há uma ligação ou, né, uma palavra. Não sei se tu fez isso, mas às vezes significa isso pra gente. Mostrar o quanto que os momentos que se pode fazer algo, estar junto, se faça, né? Enquanto está aqui, se sonhou, sentiu saudade e sentiu dor, então que bom poder falar mais um pouquinho. Bom, legal. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, nós ficamos hoje por aqui nesse nosso estudo. Lembrando que nós estudamos, então, nós fazemos o estudo e a prática da mediunidade na quarta e na quinta-feira. Na quinta-feira do primeiro grupo, na quarta-feira do segundo grupo formado. E logo nós estaremos fazendo a união dos dois grupos, do grupo de quinto e do grupo de quarto. E aí vai ser novamente aberto as vagas para quem queira fazer parte, então, do terceiro grupo de estudo e prática da mediunidade, tá? E aí a gente vai fazer o convite a quem queira, geralmente a quem já frequenta o lar, né, a quem vem, a quem esteja assistindo e estudando conosco na segunda-feira. E a gente vai fazer esse convite, então, para que possam fazer parte desse grupo, tá bom? Nós temos um grupo no WhatsApp, né, onde a gente posta de vez em quando estudos e enfim. Quem quiser fazer parte, então, desse grupo, pode deixar depois aqui tem a prancheta aqui, a caneta, pode deixar o seu telefone, o seu nome, que depois a gente acrescenta a pessoa no grupo, né? Tá bom? Nós vamos agora então fazer o encerramento com a prece, logo depois fazer a parte do passe e vamos então dividir com vocês mais uma mensagem que chegou então no nosso encontro nos nossos encontros de a mensagem de quarta e quinta. Perdi a mensagem.
amigos queridos, essa mensagem é uma psicografia recebida no dia 13 de maio de 2021, então, pela médium Neuci. A mensagem diz: amigos queridos, tão lindo e grandioso é a doação de cada um de vós. Gratidão é a palavra nesse momento de provas e expiações. Seremos gratos pela oportunidade dada a cada irmão que está presente nesse lar. Todos juntos, com fé e harmonia, venceremos nossas dúvidas. Fé, força e foco. Saudações, companheiros de jornada. Gratos pela paz desse lar, onde confortam e acolhem, sem olhar a quem. Josué. Então vamos fazendo a prece final, vamos elevar nosso pensamento, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, respirando fundo, sentindo nesse instante as energias positivas preparadas pela espiritualidade maior, por nossos mentores e guias de toda a equipe que fazem parte desse trabalho. Percorrer os pontos de energia de cada um que aqui se encontre. Que possamos nesse instante, em cada respiração, sentir essas energias positivas tomando conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso ser. Enquanto agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos entre irmãos e amigos, com a permissão de Deus, o nosso Criador, com a permissão de Jesus, o nosso irmão maior. Agradecendo por nossa vida, por nossa encarnação atual, por sermos espíritos criados por Deus e imortais em busca do nosso melhoramento, de nossa evolução. Enquanto agradecemos por nosso trabalho, por nossa família, por sermos úteis à nossa sociedade com o trabalho que fizemos. Que a cada oportunidade que tivermos de praticar aquilo que aqui aprendemos, ajudando os nossos irmãos mais necessitados, que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia, que possamos não desperdiçar essa oportunidade de ajuda, pois a caridade é a fonte maior da prática de tudo aquilo que aqui aprendemos. Que possamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento e as nossas orações de paz, de amor, a todos os nossos irmãos mais necessitados, que passam nesse instante por dificuldades, por provas, expiações, por momentos difíceis de angústia. Seja aonde for que estiverem nesse momento, no plano físico ou no plano espiritual, que possam as luzes da espiritualidade amiga serem irradiadas nesse instante a todos esses irmãos. Que cheguem também a todos aqueles que foram colocados seus nomes na caixinha de irradiação de encarnados e desencarnados. Que cheguem as nossas orações juntamente com as luzes da espiritualidade amiga a cada coração aflito. Nos hospitais, aonde os irmãos buscam recuperar a sua saúde física, ou nos planos espirituais, nos postos de socorros e hospitais, aonde os irmãos já retornaram e ainda encontram-se se recuperando do abalo da sua saúde. Que chegue a todos eles as emanações de paz e de amor. Que cheguem a todos os presídios, aonde os irmãos lá cumprem suas penas por seus erros aqui praticados. Que tenham em seus corações o arrependimento e a vontade de melhorar, de terem uma nova chance do convívio em sociedade. Que chegue a todos os lares de idosos, aos orfanatos, que chegue a todos que sofrem e perambulam pelas ruas, dando-se aos exageros dos vícios, da bebida, das drogas ilícitas.
que a todos eles cheguem nesse instante a vontade de melhoria, a certeza de que não estão sozinhos e de que podem buscar a mudança, que em seus corações sejam nesse instante consolados com as luzes da espiritualidade amiga. E quanto a nós, agradecemos mais uma vez o amparo e a proteção da espiritualidade maior, nossos mentores e guias e toda a equipe espiritual que fazem parte desse trabalho. Que estejamos hoje e sempre na vossa companhia. Assim seja.